Pai do Senhor, meus irmãos, um bom domingo a todos, a sua família, a sua casa. Espero que todos estejam bem. Passamos aí mais uma semana, né? Semana de trabalho, talvez uma semana de distanciamento social. Não sei como é que está a sua casa, a sua família. Mas nós cremos que o Senhor é poderoso para nos guardar, nos livrar de todo mal e cuidar principalmente do nosso coração, da nossa alma, que possa estar sofrendo alguma angústia, alguma preocupação com esse tempo que estamos passando. Amém? Passamos mais uma semana. Eu espero que você esteja aí comigo neste domingo, buscando mais uma vez a palavra do Senhor. Aprender a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Vamos continuar nossa revista do trimestre, livro dos Salmos. Amém? Vou apresentar, talvez alguém não conheça, nossa revista aí está nos assistindo. Nossa lição desse trimestre é baseada no livro dos Salmos. Amém? E a lição de número 10 hoje, rendendo graças ao Senhor. Amém? Rendendo graças ao Senhor. Graças a Abraão, grupo de varões, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesse estudo. Amém? Que o Senhor possa nos guardar de toda doutrina fora da palavra do Senhor, que Deus possa com a sua palavra nos capacitar a discernir aquilo que ouvimos, aquilo que quer nos ensinar, para saber se realmente é da vontade de Deus. Amém? Essa é a minha oração, esse é o meu pedido ao Senhor nesta manhã de domingo. Amém? Então rendemos graças ao Senhor. Quero começar a nossa conversa hoje perguntando assim, o que é característica, irmãos? Característica é traço, propriedade ou uma qualidade distinta de uma pessoa, por exemplo. Pode ser até de um produto, né? Qual a característica de um carro, né? É um carro grande, um carro para transporte, é um carro que aguenta uma certa carga, ele tem um bom motor forte, pneus grossos para andar na terra, sei lá, estou dando características de um veículo, de um carro para transporte de carga, por exemplo, né? Eu posso dar característica de um alimento azedo, ardido, salgado, doce. Eu posso dar características de uma pessoa, né? E aí quando pensamos em pessoa, né, característica de uma pessoa, nós podemos estar falando de característica física, característica social, podemos estar falando de característica profissional, podemos estar falando de característica espiritual. Sim, podemos falar de uma pessoa que trabalha ele treina times de futebol infantil, ele tem uma escolinha de futebol, ele vende bolas de futebol, ele representa uma empresa que vende uniforme de futebol. Sei lá, são dando características de uma pessoa, né, de um profissional que trabalha na área de esporte do futebol, por exemplo. Uma característica física da pessoa, posso dar uma característica social, né? Relativa à renda, à forma como vive, à capacidade intelectual, aos seus usos e costumes, né? Posso dar características de uma pessoa aqui, da forma como ela vive. Você pode me dizer, olha, essa pessoa é de uma sociedade indígena, por exemplo, conforme a forma que eu disser para você, né? Eu posso dar características e você dizer assim, olha, essa pessoa é uma classe social, vamos dizer assim, de financeira média ou baixa ou alta, as características que eu te der. E tem características espirituais também, né? Mas são traços, né? São propriedades que o dicionário nos traz assim, ó, traço, vou ler aqui que eu copiei. Traço, propriedade ou qualidade distinta. É o que difere você dos outros, né? Ou o que torna você igual a pessoas que têm essa mesma distinção. Então, quando falamos de traços, propriedades, elas têm que ser baseadas em princípios. No que, por exemplo, né? Se eu dei o exemplo aqui antes, eu falei de uma pessoa que pode pertencer a uma tribo indígena, ou ela pode ter viver conforme um comportamento indígena em questão de vestimenta, em questão de música, em questão de comida, mas ela vive assim porque ela se considera indígena e vive como o índio vive, mesmo talvez vivendo na cidade, né? Ela guarda os princípios daquela tribo, daquela nação, daquele lugar onde ela vivia.
Eu trabalhei com pessoas de outro país, muitos anos, e ela vivia aqui da forma, boa parte da vida, como ela vivia no país dela, né? No Japão, por exemplo. Então, ela falava com a familiar em japonês, ela comia comida japonesa, porque ela é uma japonesa vivendo aqui, né? Mas a vida dela, apesar de conviver conosco, tudo está pautada em princípios do país que ela vive, que ela nasceu, do país que ela pertencia, mesmo morando aqui. Então, por aí você já vai imaginando quando dissemos, né? Nós não somos cidadãos do mundo, né? A nossa pátria, a nossa cidade, a nossa casa, nosso reino é em outro lugar. Nós somos aqui peregrinos, nós crentes gostamos de dizer isso, dizemos isso com veemência, mas o que nós sentimos quando dizemos isso, né? Se a nossa vida estiver simplesmente baseada em coisas que cantamos ou palavras que os outros também dizem, nós não temos firmeza nos nossos propósitos, nas nossas atitudes. Então, o que é cidadão do céu, ele vive como cidadão do céu, mesmo ainda morando nessa terra, né? Mesmo com a alma gemendo pela expectativa da volta de Cristo, ele vive nessa terra como cidadão do céu. Por quê? As características dele demonstram os princípios de vida que ele aceitou. Então, eu até marquei aqui que não tem vida baseada em princípios não é nada. Porque a pessoa está de uma hora de um jeito, outra hora ele muda de ideia, outra hora ele vai para cá, ele vai para lá. Eu peguei aqui, olha, eu vou ler com os irmãos, Efésios 4. Vou pegar minha Bíblia aqui. Efésios 4, verso 13 ao 15. Um exemplo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, né? Chegar a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, conforme Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça de Cristo, que é cabeça Cristo. Amém? Crescemos em tudo naquele que é cabeça, que é a cabeça, vírgula, Cristo. Amém? Então, olha aqui, para que não sejamos meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. Inconstante, sabe? Aquele que ele pega uma... Isso a gente vê, posso citar exemplo na vida profissional, né? Muitas vezes a gente até quer ser constante, não consegue, porque você está num emprego, tem que mudar para outro, muda para outro, muda para outro, e você não consegue crescer numa área profissional, crescer numa profissão, né? Isso dificulta muito para a gente, né? Se você depois precisa de uma carreira, de algo assim para você melhorar a sua vida profissional, não consegue. Por quê? Se de repente você está num emprego bom, seguindo uma carreira, perde o emprego, aí consegue outro, vai, isso são fatos que acontecem na vida, a gente luta para que isso não aconteça, mas tem muita gente que não é assim. Tem muita gente que não sabe o que quer, não escolheu uma profissão, não determinou um princípio na vida. Eu digo, princípios são conceitos, são formas de viver que também podem ser mudadas. Pode ter mudado de ideia para cá e para lá, mas na vida espiritual, nós temos um objetivo que não muda. Nós temos um objetivo que é estar com Deus eternamente, a vida que nos foi, a promessa viva que nos foi ofertada por Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se nós não mudamos o nosso objetivo, nós não podemos estar mudando os nossos princípios, os nossos conceitos na vida que nos levam a Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui em Efésios meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Então, vem uma forma de viver assim, ele aceita. Não, assim é melhor, ele aceita. Na hora que ele vai para lá, ele vai para cá, quem não sabe onde vai, não chega a lugar nenhum, né? Então, ele escolhe um caminho, ele vai crescendo espiritualmente, ele conhece a palavra de Deus, de repente ele para, ele larga, ele abandona, ele cai. E aí começa tudo de novo, né? Costumo comparar isso, sabe? Uma pessoa que está construindo uma casa,
e ele começa a construir bem o seu alicerce, daqui a pouco começa a fazer as paredes, começa tudo de qualquer jeito, meio torta, aí não tá legal, cai a casa, cai as paredes, ele começa de novo. Não, agora vai, eu limpo tudo, eu recomeço, eu vou, e, amém, vamos começar de novo. Caiu, eu começo de novo. Pode vir um temporal derrubar, pode dar problema na nossa vida, vamos ter muitos problemas, mas ele começa de novo e vai. E ele não é inconstante, ele abandona a obra, abandona a casa que ele está construindo, daqui a pouco cai tudo, ele volta e começa tudo de novo, e aquele outro que começou e não parou, acabou a casa dele, o outro acabou, né? Não estou dizendo aqui forma de ter dinheiro ou não para construir casa, não estou dizendo, irmãos, estou dizendo assim na lida, né? No objetivo, né? Tem muitos de nós que não conseguem comprar uma casa ainda, vai conseguir se Deus quiser, vai acabar a sua casa, vai ter progresso, mas eu estou dizendo um exemplo assim como na vida espiritual. Nós precisamos nos basear em princípios, né? E não sermos inconstantes, mas sermos constantes nesse princípio. Amém? Então vamos para a nossa lição. Rendendo graças ao Senhor, eu fiz a introdução porque a nossa verdade aplicada, o resumo, o cerne da nossa lição diz assim, olha, render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Vou repetir, render graças a Deus, não é de vez em quando, em todo o tempo, é princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Render graças em todo o tempo, então, é característica, é princípio de vida. A pessoa não faz assim simplesmente porque estão pedindo para fazer, porque os outros estão fazendo, porque alguém diz que é bom. Quando começamos a nossa jornada com Cristo, até que sim. Nós nem sabemos, né? Somos gratos a Cristo pela salvação, aceitamos Cristo, mas não sabemos o valor de um louvor, não sabemos direito o que é a graça ainda, não sabemos o que é ter uma vida de oração, não sabemos nada disso, né? E os irmãos da igreja, a convivência com a igreja tem essa missão de estar nos ensinando isso, a gente foi crescendo, mas com objetivo e buscando um princípio. Então fomos constantes, então sabíamos pouco, nada. Aí sabemos pouco, aí mais um pouco, aí sabemos mais ou menos, aí sabemos melhor. Vamos crescendo no conhecimento da palavra do Senhor, no conhecimento do Senhor através da sua palavra. Isso é maravilhoso, sentir o crescimento nosso é maravilhoso. Olhamos para trás e nós vemos, olha, eu cresci. Independente do que está acontecendo na vida financeira, a vida espiritual, estamos falando na nossa lição. Dei alguns exemplos, mas a nossa lição vai dizer de graças a Deus, de vida espiritual, relacionamento com Deus. Então, quando eu olho para mim lá atrás, há 10 anos atrás, como que eu era? Há 5 anos atrás, como que eu era? Ano passado, como eu estava espiritualmente? Como que eu estou hoje? Como que eu quero estar daqui a 10 anos? E isso nos leva a ter uma vida de princípio, como costumamos dizer, né? Forma de vida, ou estilo de vida, né? Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. O estilo de vida nosso, qual é? A lição de hoje nos fala assim, olha, já falamos lá atrás de confiança, tantas outras coisas, relacionamento com Deus, questionamento de Deus, conversa com Deus, mas agora falando de render graças ao Senhor. Então, a pessoa que tem essa característica, né, de viver conforme um princípio de adoração a Deus, de relacionamento com Deus, o estilo de vida, ele é assim. Não precisa fazer isso, não precisa marcar um culto para ele fazer isso. Não, ele é assim, ele está nele. Ele adora, ele dá graças a Deus. E isso, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Amém? Sentir isso, sabe? Dar graças a Deus quando não tem ninguém vendo. É graças a Deus pelo alimento, pela família, pelo trabalho, pelo carro, pelo cachorrinho, pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pelos irmãos. Ver a graça de Deus, a bênção de Deus em tudo que vem até nós. Amém? E dar graças a Deus por tudo isso. O relacionamento de gratidão com Deus é das coisas mais maravilhosas que Deus nos mostra na sua palavra, que Ele aceita, Ele recebe e Ele valoriza. Amém? Então, relacionamento com Deus através de graças. Vamos pegar nossa lição aqui. A introdução da nossa lição fala assim, olha, o estudo do livro do Salmo 118 destaca relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. Então, a nossa lição de hoje
está baseada no Salmo 118, né? Estamos lendo o livro dos Salmos, amém? E hoje o Salmo número 118. Eu vou ler alguns versículos desse Salmo aqui, amém? Do 1 ao 5, depois do 22 ao 29. Se você quiser me acompanhar na tua Bíblia, Salmo 118, do 1 ao 5, do 22 ao 29. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Versículo 5. Amém? Agora 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? Então, a parte aqui do Salmo 118, a lição nossa vai dizer assim, olha, estudando esse salmo aqui, o salmo destaca a relevância de exaltar Deus. Dizer quanto que é grande, mas exaltar o caráter de Deus. Estamos falando de características, né? Então, porque conhecemos o caráter de Deus, através das suas características, através das suas atitudes, nós amamos a Deus, adoramos a Deus, exaltamos, elevamos, dizemos o quanto é importante para nós, o quanto é maravilhoso o nome de Deus, o caráter de Deus. Amém? E aí nós mostramos que a Ele isso e confiamos nele em todo tempo. É tempo bom, tempo ruim, nós confiamos no Senhor, porque nós conhecemos o Senhor. E aí ele fala assim, olha, e testemunhamos os seus maravilhosos feitos. Então, eu conheço a Deus pelas suas características, eu exalto a Deus, eu confio em Deus, e eu testemunho, eu falo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu vivo assim, eu adoro a Deus por causa disso, eu confio em Deus por causa disso. E assim nós cumprimos mais um dos propósitos de Deus através da nossa vida, que é propagar a sua palavra, propagar o seu evangelho de uma forma que passa por nós, né? Porque nós vivemos assim, porque nós temos um estilo de vida assim. Amém? Então você vai ver no mundo muitos estilos de vida, hippie, que tinha naquelas épocas lá atrás, tem pessoal de rock, tem pessoal disso, pessoal daquilo, na parte de música, depois tem muitas nações, muitos estilos, e esses estilos atraem pessoas, né, pela sua forma de viver. Então, será que nós somos capazes de atrair pessoas pela nossa forma de viver? Será que nós causamos, essa é a questão de hoje, será que nós causamos na pessoa, meus irmãos, vontade de servir a Deus porque nós servimos? Será que alguém pode olhar para nós, e alguém que não conhece a Deus, olhar para nós e dizer assim, olha, como que aquela pessoa adora a Deus, como que aquela pessoa ama a Deus, como que aquela pessoa confia em Deus? Eu também queria ser assim, né? Então, é isso que abre o coração da pessoa. Quando alguém vê Deus em nós, vê a maravilha de Deus em nós, vê o testemunho nosso no relacionamento com Deus, e essa pessoa põe no seu coração a vontade de ser assim, que ela vai abrir a boca ou não, mas ela vai dizer assim, eu quero, né? Aí Deus age, irmãos, porque Deus não resiste, como diz a sua palavra, um coração contrito, Deus não resiste um coração arrependido, um coração quebrantado, amém? Que se abre a Ele, Deus faz através de nós, Deus faz através de milagres, Deus sabe a forma de fazer, mas Ele faz. Quando alguém diz eu quero, Deus faz, amém? Deus é maravilhoso para isso. Eu vou ler uma parte histórica aqui da nossa revista, não vou ler tudo porque nosso tempo não é muito longo, mas o Salmo 118 é parte integrante dos Salmos de Halel. Eu não sei se bem, né, se pronuncia assim. Halel significa louvor. Um grupo de salmos são identificados como Salmos de Halel, do 113 ao 118. Os judeus identificam o Salmo 136 como grande Halel. O Halel eram recitados nos cultos das sinagogas e nas 3 grandes festas de peregrinação: a Páscoa, Pentecoste
e a festa das tendas. Além da festa de dedicação do templo, constituem os salmos de exaltação aos atributos de Deus e à sua obra salvadora. A Bíblia informa que Jesus, por ocasião da última Santa Ceia, juntamente com os discípulos, cantaram um hino. Segundo a maioria dos comentaristas, tratava-se de um Halel, por meio do qual expressaram gratidão ao Senhor naquele momento. Então são salmos que foram usados, são salmos litúrgicos que serviam para louvar a Deus, adorar a Deus, agradecer o nome do Senhor. E esses salmos eram usados assim, como Jesus usou. Né? Então, aqui uma pequena explicação do Salmo 118. Parte que fala aqui do Salmo expressa gratidão, a ação de graças. Vou ler devagarzinho isso daqui, ó. A ação de graças acompanha o louvor, pois quando alguém declara os atributos e as obras de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso. O louvor conduz regularmente à ação de graças. Então, o que ele está dizendo aqui é quando a pessoa louva, através de uma música, por exemplo, ele exalta, ele fala dos atributos e das obras de Deus. Ele pode cantar "Quão grande és tu, Senhor", ele pode cantar "É o Deus que abriu o mar vermelho", e nisso ele vai, com esse louvor, ele sente gratidão no coração, agradecido por tudo isso, e então, acompanhando esse louvor, sai do seu coração ação de graças. Ele pode dizer isso em forma de aleluia, glória a Deus, ou pode não dizer, mas o coração dele, né, naquele momento de louvor, pode ser num culto na igreja, pode ser na sua casa, pode ser no carro, pode ser no trabalho, pode ser vendo algo da natureza. Ele começa a dizer: olha, Senhor, como isso aqui é grande, como isso aqui é lindo, como é maravilhoso. Ele não está cantando, mas está louvando ao Senhor por tudo aquilo que ele está vendo, e aquele sentimento de ação de graças, né, por tudo aquilo, agradecimento por aquilo, pode entrar no coração dele, acompanhando o louvor. Amém? Então é muito bom estar num grande culto, num congresso, na nossa igreja, num culto no seu lar, assistindo um culto online, como estamos agora, por esses tempos, mas precisamos ter intimidade com Deus. Também precisamos ter esse relacionamento com Deus para que possamos realmente sentir isso no coração. Amém? Eu me lembro que até já disse uma vez para os alunos, talvez na nossa sala, uma vez eu estava na cidade de São Pedro, com a minha esposa, e nós estávamos assim num pier de madeira, né, que fabricam ali pra gente, com uma grade, pra gente ficar vendo uma paisagem, um lugar bonito. Isso ficava assim em cima de uma montanha, e a gente, quem foi lá e conhece, até onde é perto, deve ser perto do Monjolinho, onde tem aquela imagem do Cristo, a estátua do Cristo, em São Pedro. Logo do lado lá da estrada, você tem aquele pier. Então você tem a descida da montanha, tem um vale bem grande lá embaixo, e do outro lado tem uma montanha muito grande, uma plataforma de pedra assim enorme. E um dia eu estava lá, eu com minha esposa, só nós dois, né? E nós começamos a olhar aquilo e contemplar ali na natureza as mãos do Senhor, a obra do Senhor, e oramos e agradecemos a Deus. Não lembro se cantamos algum hino, mas ali ficamos por um tempo e ali aconteceu um culto, né? Eu, minha esposa e Deus, né? Estávamos perante um templo, não é um púlpito, mas um congresso, mas nós estávamos diante de uma obra do Senhor grandiosa, que nós podíamos ver um cavalo lá embaixo no fim do vale, muito pequeno, um riacho e aquela montanha enorme, tudo podendo nos mostrar a mão de Deus. E aí dentro de nós foi surgindo louvor, e dentro de nós eu me lembro que surgiu essa sensação de gratidão, esse sentimento de gratidão, né? Isso foi muito bom. Então, ações de graças acompanham o louvor. Romanos 1:21, vou pegar essa Bíblia aqui, diz assim, Romanos capítulo 1, no verso 21. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, aqui está falando até quem não crê em Deus, mas Deus podia ser revelado pela natureza, pelas suas obras. Então não tinha quem pudesse se desculpar por não ter conhecimento de Deus, mas sim o que acontecia, essas pessoas tendo conhecimento de Deus, não o reconheceram, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram, olha aqui, nem lhe deram ações de graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então lembra que eu disse lá no começo? Quem não tem uma vida baseada em princípios não é nada, então é uma vida nula, né? Alguém que não tem propósito, então ele com Deus ele vai nos seus próprios raciocínios. Então se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Acho que é bom hoje fazer assim. Não, estou pensando melhor, é melhor eu viver assim. Não, pensando bem, eu acho que eu vou mudar minha vida para tal coisa. Meninos inconstantes, né? Pessoas que vivem sem princípios. E aí diz, obscurecendo-lhes o coração insensato. Não tem bom senso, não tem senso, né? E o bom senso nós conseguimos, nós adquirimos, nós aperfeiçoamos através de princípios, amém? Princípios bíblicos para nós que somos cristãos, amém? O glorificado nem lhe deram graças. Todo aquele que está em Cristo precisa ter uma contínua atitude de gratidão. Então, como disse a verdade aplicada da nossa lição, não são momentos de ações de graças, né? É uma vida de gratidão, amém? Então, falamos de características de caráter, e aqui a parte 2 da nossa lição vai falar sobre caráter de Deus, o caráter de Deus. O Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize, fale, cante sua gratidão ao Senhor em decorrência das características que compõem o seu caráter: bondade, benignidade e o Deus que escuta. Isso fala o Salmo 118. Então, está dizendo assim, não era aqui um convite simplesmente para louvar o Senhor pelas coisas que ele tinha feito, mas pelas coisas que mostravam quem ele é. Bom, benigno e um Deus que ouve, um Deus que escuta. Amém? Então o Salmo convidava isso, o povo de Israel convida eu e convida você, né? A louvarmos a Deus pelo que ele é. Então nessa revelação do que ele é, nós o amamos, nós o adoramos, nós rendemos graças a ele. Amém? Louvai ao Senhor porque ele é bom. O primeiro motivo para louvar o Senhor consiste no fato dele ser bom, né? Eu gosto de coisas boas, e você? Né? Então a gente procura viver coisas boas na nossa vida, uma boa música, uma boa comida, uma boa roupa, uma boa companhia, uma boa família. E eu quero coisas boas, e querer coisas boas é natural nosso, né? E por que não querer um relacionamento com alguém, com um ser tão bom quanto Deus? Amém? Se é bom, eu quero. Se é bom, você deve querer. Se é bom, nós precisamos apresentar para o mundo, porque o mundo também queira. Então, o primeiro motivo é porque ele é bom. A bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Princípio, então falamos no começo, nós precisamos, a pessoa precisa ter princípios para que tenha características, para que tenha um caráter. Se estamos falando aqui de Deus, do caráter de Deus, das características de Deus, é porque ele faz, ele vive, ele escreveu, porque ele tem princípios. E um dos princípios de Deus que demonstra, né, a moral de Deus é o amor, é a sua bondade. Amém? Deus é bom. Amém? Ele não age com perversidade. Nele há luz e não trevas. João 1,5. Não há maldade. Enfim, tudo que provém de Deus é bom. Os seus caminhos, os seus decretos, Deus é bom em sua essência. Percebe a profundidade disso, meu irmão? Né? Você varão, você, minha irmã, que pode estar me ouvindo.
Nós estamos falando aqui de Deus, mas para que nós sejamos transformados, porque nós vamos sempre buscar voltar à semelhança de Deus, que foi perdida com o pecado. Então, se Deus é bom, nós também precisamos ser bons. Se Deus tem essa característica importante, nós também temos que ter. E para manter essa característica, ter força para manter essa característica, nós precisamos ter uma vida de princípios. Né? É bom ser bom, é gostoso ser bom, é maravilhoso fazer coisas boas. Então, quando nós sentimos isso, nós também vamos fazer coisas, né? Vamos é, fazer, praticar atitudes que refletem as nossas características. Então nós vivemos conforme a nossa mente conforme os nossos princípios. E eu pergunto aqui, nós falamos de características de Deus, de princípios de Deus. Eu pus uma perguntinha aqui para não esquecer, e você os tem? Né? Eu tenho esses princípios? Será que nós temos princípios que nos norteiam? Né? A palavra do Senhor fala em Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 10:10, que a palavra do Senhor nos leva como âncora, né, na sala do trono. Então, um navio ancorado, um barco ancorado, vem a correnteza, vem o vento, leva ele para lá, leva ele para cá, ele se mexe, quer levar ele embora, mas ele está ancorado num lugar firme, numa rocha, lá no fundo da água. Então, nossa alma tem que estar ancorada, né, na sala do trono, na presença de Deus. E isso nós fazemos através dos princípios. Porque Deus escreveu e cumpre, é fiel ao que ele escreveu? Porque ele vive de princípios. O Senhor tem princípios, tem características, tem caráter. Então nós temos que ter. Né? Mesmo que precisamos, de repente, mudar por algum motivo, mas nós vivemos conforme princípios para sermos verdadeiros. Para não nos deixarmos levar por doutrinas lá, podemos dizer assim, como meninos inconstantes, até como não só ensinamentos religiosos errados, mas formas de viver errado. Né? Na nossa vida cotidiana de cristão, nós podemos ter convites à tentação, ao pecado, e se nós não tivermos firmemente um estilo de vida, nós podemos pecar. Então, a mentira, por exemplo, né? Nos desvencilharmos da mentira é difícil, foi difícil, porque é uma ferramenta, é uma arma que as pessoas usam para conseguir um benefício, para fugir de alguma coisa. Certa vez uma pessoa no trabalho, ele... Ah, uma mentirinha não faz mal. Eu falei, olha, uma mentira coloca em dúvida todas as outras verdades. Então, se eu confio em você, meu irmão, é porque eu acredito que você não minta. Quando eu ver você mentir para alguém, mesmo depois você possa vir falar uma verdade para mim, eu posso desconfiar dessa verdade. Não é assim? Porque quem tem o princípio de não mentir, não mente. Então, são coisas que o mundo não aceita como verdade, porque não vive esse princípio. Não, se for para mentir por um bom motivo, não tem problema. Se for para enganar alguém no trabalho por um bom motivo, não tem problema. Tem, né? Para Deus tem. Amém? Então, que nós não sejamos reprovados. Amém? Que o convite para o pecado vai ter sempre. Amém? Estou dizendo um exemplo, uma coisinha bem simples, né? Mas pode ser algo muito mais forte. Amém? Então, a palavra do Senhor vem hoje nos capacitar mais. Lembra que eu falei de crescer? Estamos crescendo, estamos melhorando, estamos crescendo, estamos melhorando, estamos adquirindo mais características na nossa vida, no nosso princípio, para nos tornarmos mais perto de Deus. Amém? Então, o sucesso da sua vida, as bênçãos, as misericórdias do Senhor vão te alcançar à medida do seu relacionamento com Ele, do seu amor com Ele, da sua fidelidade para com Ele. Amém? Você pode ser fiel a alguém, mas se você não for fiel a Deus, meu irmão, vai ficar difícil. Amém? Que essa lição possa nos capacitar, possa nos ensinar cada vez mais. E aí fala então que Deus é bom em sua essência. Essência é o que... Olha, quer ver um exemplo bom, né? De característica? Perfume. Né? Quando a gente fala de essência, lembra de cheiro, né? Lembra de perfume. Mas a característica principal de um perfume é o seu cheiro, né? Então a pessoa pode até fabricar um perfume, colocar numa embalagem
linda, excelente, chique, pode colocar um nome fabuloso, colocar uma boa propaganda, vai vender um tanto, mas se o perfume não for bom, se a essência não for agradável a quem queira comprar, o perfume não vende. Então o que importa é o que está lá dentro do frasco, né? É a essência que a pessoa está comprando, é a essência que a pessoa está querendo. Deus quer ver isso em nós, irmãos. A essência que há em mim, a essência que há em você. Podemos falar de um exemplo, cheiro, né? O cheiro de Deus que existe em mim, o que existe em você. Porque alguém vai ver, alguém vai sentir, alguém vai gostar, alguém vai querer. Então, se o perfume, sei lá, marca X, o nome X, você vai cheirar ele aqui, é X, você vai cheirar daqui a um ano, é a mesma coisa. Se mudar a essência, muda o nome. Não é mais aquele perfume. Pode falar X novo, mas não é o X mais, irmãos, né? Então, o que Deus quer ver em nós é a nossa essência mudada, a nossa essência transformada à forma que Ele quer. E aí que a gente viva e tenha esta essência. Que quando nós abrimos nosso coração, alguém nos observar, nós vamos ter a essência de Deus, o caráter de Deus, as características de Deus em nós. Amém? E isso é muito profundo e isso é muito forte para quem vê, quem ouve, quem observa. Louvai ao Senhor porque a sua benignidade é para sempre. Trata-se benignidade. Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Por exemplo, amor, graça, misericórdia e tantos mais. Amém? É uma denominação das características principais de Deus. E o Senhor é aquele que o escuta. O Salmo então fala que Deus é bom, que Deus é benigno e que Deus escuta, Deus ouve, Deus responde. O salmista, após ressaltar a bondade e a benignidade do Senhor por intermédio do louvor, testifica que tais aspectos do caráter de Deus se tornaram evidentes também quando invocou o Deus e foi socorrido. Então, olha o que ele fala aqui, olha. Se tornaram evidentes também quando invocou o Deus e foi socorrido. Então, ele está repetindo aqui, olha, nessa lição. A bondade, a benignidade, né? o caráter de Deus, né? Os aspectos do caráter de Deus ficaram evidentes quando Deus respondeu com socorro. Então, aquele que ele acreditava em Deus, aquele que ele sentia em Deus, aquilo que ele admirava em Deus de características, como a bondade e tantas mais, ficaram evidentes, ficaram comprovadas, ficaram provadas, né? Através da resposta de Deus, quando invocou e foi socorrido. Então, uma resposta de Deus para aquela pessoa, conforme a palavra do Senhor, uma manifestação pessoal de Deus, né? Nos manifestaremos a Ele, a promessa de Deus na Bíblia. Aquele que me ama, que ama a minha palavra, ama Jesus, aquele que ama Jesus ama a mim, e aí o Senhor fala que vai se fazer morada e se manifestar em nós. Então, o que o salmista está dizendo aqui, olha, o que eu acreditava em Deus, o que eu vi em Deus, o que eu senti em Deus, o que eu adorava em Deus, no que eu dava graças a Deus, se tornou evidente quando o Senhor tocou em mim, quando o Senhor respondeu a mim, quando o Senhor deu livramento para o meu exército, para a minha cidade, para a minha vida. Então, o toque de Deus é algo de promessa de Deus. É manifestação pessoal de Deus a você. Se você ainda não conseguiu, você vai buscar, você vai se esforçar nesse caminho, dizer, olha, eu creio num Deus que é assim, eu acredito num Deus que é assim, adoro esse Deus e eu quero sentir o toque dele. Pode ser numa bênção, numa cura, numa palavra, num sonho, mas Deus vai se apresentar a você e vai se tornar mais evidente em sua vida tudo aquilo que você já ouviu de Deus e falou de Deus. Amém? A parte 3 fala do agir de Deus. Deus é aquele que concede a luz. Em 1 Pedro 2,9, encontramos que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As trevas causadas pelo pecado, que obscurece a mente da pessoa e afeta também todas as áreas da sua vida. Mas
A luz de Deus raiou, sua maravilhosa luz, a luz admirável. Então aqui tem um comentário de Matthew R. É o Senhor que concede a luz. Ou seja, ele deu-nos o conhecimento de si mesmo e de sua vontade. Ele fez resplandecer o seu rosto sobre nós. Ele fez. Ele favoreceu-nos e levantou sobre nós a luz do seu semblante. E deu-nos motivo para alegria e regozijo. Então, tudo ele fez, tudo ele deu, ele proporcionou, ele criou. Então, Deus é luz, se manifestou em luz, mas ele fez isso a nós. Né? Nós talvez não tivéssemos capacidade de buscar essa luz, de enxergar essa luz, de sentir essa luz, mas Deus vem como luz, mostrando para nós, olha, você está em trevas, o pecado que está na sua vida é treva, a sua vida está em trevas. Né? Então, nós só conseguimos ver o que é de errado numa sala, o que é de certo, o que é de errado, quando acendemos a luz. Na escuridão nós não enxergamos. Né? Estamos bem, estamos tocando, vai indo, aqui tem um sofá, ali tem outra coisa, mas, sabe, uma parede suja, uma sujeira no chão, um bicho, uma aranha, sabe, um bolor, coisas que podem nos prejudicar. Quando nós acendemos a luz na nossa sala, no nosso quarto, nós temos ali a revelação daquilo que realmente é. E Deus fez isso em nossa vida, é a luz que se acendeu na nossa vida. Nós nos achávamos mais ou menos certos e tal, ou muito errados, mas quando Deus mostra a luz, nós começamos, olha, preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali, isso aqui está errado, isso aqui pode mudar, aquilo lá, e nós vamos mexendo nossa vida, vamos transformando nossa vida conforme aquilo que Deus vai mostrando. Ele faz isso, ele se revelou como luz, amém? É aquele que dá força. Filipenses 4,13 nos ensina que tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Hebreus 4,13. Filipenses 4,13. E para terminar, ele fala assim que no verso 22, o salmista declara que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. A pedra de esquina ou pedra angular é aquela que une duas paredes de um edifício. A pedra angular também se refere à pedra mais importante, a pedra de remate, a pedra-chave. Né? Então hoje a gente usa aqui nas construções, né, os construtores do nosso grupo, não sei se chama viga, persinta, né? A pessoa faz uma parede, mas tem que travar, tem que ligar uma parede na outra. Hoje tem concreto, coloca a forma, sei lá, coloca um concreto lá, faz aquela parte daqui une uma parede na outra, né? Mas antigamente se colocava ali, né, um tijolo, uma pedra sobre pedra, então a pedra da esquina é que unia essa parede com aquela para não cair, né? A pedra também tratava-se de pedra principal, a pedra que dá o arremate, que dá o encaixe, que dá a firmeza à parede, que dá a união à parede. Amém? Então, o Senhor, cabeça da igreja, foi colocado como pedra angular, a pedra de esquina. Amém? Então, nós estamos aqui, nosso tempo está acabando. Espero não ter sido muito enfadonho aos irmãos, porque também nós estamos assim nos adaptando, né? Como a gente sempre fala, eu, os outros professores, de repente, estamos aí dando aula, não consigo ver vocês, estou olhando aqui para uma câmera, mas a gente vai se acostumando, né? Fico imaginando como se estivesse na sala de aula e vendo vocês, tentando imaginar assim para ficar mais à vontade, para conseguir dizer tudo aquilo que de repente a gente estudou, ensaiou, né? Mas se ficou algo que você não gostou, algo que possa ser melhorado, você me chama no zap no particular, fala comigo, me ajuda, nos ajuda a melhorar essas aulas, porque eu não sei quanto tempo a gente vai ficar assim, né? Online, por vídeo. Mas eu acho que a sua lição vai ser mais edificante se você realmente pegar essas aulas com o tempo. Se não der no domingo 9 horas da manhã, ver depois, passa para alguém, mas estude a palavra. Amém, irmão? Seja autodidata, busque conhecer e busque praticar a palavra. Vai lá, pega um louvor depois que você gosta, com tempo, sozinho ou com alguém, mas cante o louvor, medite no louvor, pegue o louvor que fale do Senhor, que fale, como falou aqui na lição, da grandeza de Deus, das características de Deus. Amém? E você vai cantar e você vai sentir no seu coração a vontade de render graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que dê uma semana de vitória, que dê uma semana de bom ânimo, de
tenha uma semana de fé, que as suas orações cheguem, né, ao Senhor, porque você vai falar com sinceridade. Amém? Diga que você quer crescer, que você quer ser uma pessoa melhor, que você quer ter princípios que agradem ao Senhor e que você precisa do Senhor para viver esses princípios. Amém? Deus te abençoe. Boa semana. Um forte abraço. Mais uma vez vamos para a luta e para a vitória. Até o próximo domingo. Deus abençoe a todos.